E depois que a gente passou ali, pessoal, pelo Dockerfile, pela imagem, é a hora de a gente falar sobre o container, né? Um container, pessoal, ele é uma instância em execução de uma imagem, tá? E ele é isolado do sistema que está rodando ele, do host e também de outros containers. Então, mais ou menos assim, né? A imagem, você vai lá, configura que o seu sistema vai rodar o Node, ele tem tais bibliotecas, ele vai rodar numa porta específica, a gente faz toda a configuração ali para poder rodar o sistema, né? E isso está pronto, salvo na imagem. A hora que eu for para rodar mesmo, ó, vou pôr para rodar o sistema. Aí essa imagem ela se transformou num container, tá? Então, de novo, né, o container é a imagem, porém em tempo de execução. É o seu aplicativo sendo executado. Cada container, pessoal, ele é executado em um próprio espaço do sistema operacional. Ele vai ter, você pode alocar para ele unidades de CPU que ele pode utilizar, unidades de memória que ele pode utilizar. Então você pode ter um host com 8 GB de memória e você pode startar um container e alocar só 512 MB de memória para ele, por exemplo. Então ele não vai ter 600 usos de memória. Ele só vai chegar, ele só vai achar, o sistema só vai entender que existe 512 MB de memória para ele. Então você distribui melhor os recursos, né? E o container também, ele tem uma rede, o Docker, né, tem uma rede interna por onde os containers podem ou não se comunicar, é você que define isso. Ele tem um sistema de arquivo próprio, né? Então o que você salvar dentro de um container, ele é efêmero, ele só existe dentro daquele container. Se você apagar o container, aquilo que você criou dentro dele também é apagado, tá? Para isso, o Docker tem volume. A gente vai ver mais para frente a questão de volume. Eu posso criar pastas, unidades dentro de um container que são persistentes e o que tiver ali vai ficar ali. Por mais que eu apague, recrie, atualize um container, aquela informação ela continua ali, né? Mas entenda que o restante do container é totalmente descartável. Ele é feito para ser assim. Por isso que a configuração eu tenho que fazer no Dockerfile. Eu não faço configuração já direto no container, porque a ideia do container, pessoal, de novo, é ele ser descartável. Você faz o container para ele não existir daqui a pouco. Você elimina ele conforme você quer, tá? Diferente, né? Por isso que eu não posso fazer configuração nele. Se eu configuro nele, eu recrio o container, eu perco os meus ajustes. Então você faz um Dockerfile que vai ficar na sua imagem e todas as configurações de ajustes eles vêm a partir da sua imagem, tá? Isso aqui é uma regra bem clara do Docker e aconselho vocês a não quebrar essa regra. Configuração Dockerfile, tá? Nunca configure nada em tempo de execução ali do sistema. Então o container ele é criado a partir ali da imagem, né? Ele vai rodar isolado do sistema e você pode definir variáveis de ambiente específicas para o seu container, para você poder fazer um ajuste ou outro ali. Então, por exemplo, né, no Mautic você define uma variável de ambiente com as informações do banco de dados. Então você vai configurar o aplicativo. Tá? Em tempo de execução, pessoal, a gente configura o aplicativo. O ambiente, o sistema, a gente configura no Dockerfile. Tá? Então é bom você ter muito bem claro essa regra. Vai configurar o sistema, o ambiente, Dockerfile. Vai configurar o aplicativo, você configura ele através de variável de ambiente. Tá? Você vai poder expor porta, você vai poder conectar ele numa rede para ele conversar com outros containers. Vamos supor, o Mautic que conversa com um banco de dados MySQL. Você pode configurar o CodeChat para conversar com o seu proxy reverso, para gerar ali um SSL, conversar o CodeChat com o Redis, com o MongoDB, para salvar informações. O ChatWut, ele conversa com o Postgre, com o proxy reverso, com o Redis e com o Sidekick. Cada sistema vai ter ali outros containers que fazem parte do stack dele, né, e que eles precisam conversar entre si. Mas você pode criar regras para separar e definir muito bem definido essa questão de qual container pode conversar com qual container, tá? Um ponto importante do container, e aí é bom a gente falar, é do isolamento. Conversei já com você sobre o isolamento, né? O sistema operacional inteiro é isolado dele, e ele também é isolado do host. Então, você não consegue, a partir do container, rodar um comando no host. Mas você consegue rodar um comando dentro de um container, né? Você não consegue rodar do host para o container, você vai se conectar no container e rodar lá dentro. Então, eles são isolados, tá? Os arquivos, a mesma coisa. Você consegue criar um volume e compartilhar arquivos com o host e o container. Somente os arquivos desse volume. Todo o restante do host e do container, eles é como se não existissem, tá?
o container ele é bem portátil através das imagens, né? Então, um container rodando no host, eu consigo rodar ele em outro host através ali da questão da imagem, né? Eu vou distribuir essa imagem no meu swarm aqui, eu vou distribuir ela na minha rede, tá? E também tem a questão de escalabilidade, para você, né? Você consegue definir limites para o container, tanto limites altos ou baixos, né? Então, um container pode usar 4 GB de memória, outro pode usar 1 GB de memória, outro vai usar 500 MB de memória, outro pode utilizar as 4 CPU que tem na sua máquina, ou um container pode usar só metade de uma CPU. Você define, você distribui como que aquilo vai ser utilizado, né? Isso aí é uma configuração interessante. A gente vai ver bastante também isso aí aqui no curso, quando a gente chegar no módulo de Swarm, no módulo prático de Swarm. Então, o container, pessoal, é o seu aplicativo rodando, porém com você com muito mais controle sobre ele, tá? Muito mais facilidade, muito mais controle, muito mais segurança. Ele está isolado de outros sistemas. Você define regras de comunicação do seu aplicativo com outros sistemas. E aí você fica no controle do que está acontecendo dentro da sua rede, dentro do seu Swarm, dentro do seu servidor. E como que o seu aplicativo, o que ele pode acessar, o que ele não pode acessar, o que externamente pode acessar ele, o que não pode acessar ele. Então, um container ele vai ter uma série de regras, né, para você poder executar ele e que fazem parte desse ecossistema do Docker.